História da Redenção, capítulo 51. A segunda mensagem angélica. As igrejas que recusaram receber a primeira mensagem angélica rejeitaram luz celestial. A mensagem foi misericordiosamente enviada para levá-los a ver sua verdadeira condição de mundanismo e afastamento e para buscarem o preparo para o encontro com o Senhor. A primeira mensagem angélica foi dada para separar a Igreja de Cristo da influência corruptora do mundo. Todavia, para a multidão, mesmo os professos cristãos, as amarras que os prendiam à terra eram mais poderosas do que os atrativos celestiais. Escolheram dar ouvidos à voz da sabedoria terrena e deram as costas à escrutinizadora mensagem da verdade. Deus concede luz para ser acalentada e obedecida, não para ser desprezada e rejeitada. A luz que ele envia torna-se trevas para os que a rejeitam. Quando o Espírito de Deus cessa de impressionar o coração humano com a verdade, todo o ouvir é vão, assim como também é vã toda a pregação. Quando as igrejas repeliram o conselho divino, ao rejeitarem a mensagem do advento, também o Senhor as rejeitou. O primeiro anjo é seguido por um segundo, que proclama: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, verso 8. Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como o anúncio da queda moral das igrejas em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação "Caiu Babilônia" foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil abandonaram estas igrejas. Os que pregaram a primeira mensagem não tinham o propósito nem a esperança de causar divisão nas igrejas ou de formar organizações separadas. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou pensamento de criar qualquer interesse separado dos das denominações existentes ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todas, supondo que todos os cristãos se regozijassem com a perspectiva da vinda de Cristo, e os que não viam as coisas como eu as via, não haveriam de menosprezar aqueles que abraçassem essa doutrina. Não pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas. Todo o meu objetivo se concentrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar o mundo do juízo vindouro e induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com seu Deus em paz. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Quando pessoas vinham a mim para inquirir-me quanto a seu dever, eu sempre as mandava ir para onde se sentissem em casa. Nunca favoreci nenhuma denominação com os meus conselhos para tais pessoas. Por algum tempo, muitas igrejas receberam bem o seu trabalho, mas, decidindo-se contra a verdade do advento, desejaram suprimir todo o exame desse assunto. Aqueles que haviam aceitado a mensagem foram colocados numa posição de grande provação e perplexidade. Amavam suas igrejas e relutavam separar-se delas, mas, sendo ridicularizados e oprimidos, e negado o privilégio de falarem de sua esperança ou de assistirem às pregações sobre a vinda do Senhor, muitos afinal se levantaram e lançaram de si o jugo que se lhes havia imposto. Os adventistas, vendo que as igrejas rejeitavam o testemunho da palavra de Deus, não mais podiam considerá-las como constituindo a Igreja de Cristo, pilar e coluna da verdade. E quando a mensagem "Caiu Babilônia" começou a ser anunciada, eles se sentiram justificados da separação de sua antiga associação. Desde a rejeição da primeira mensagem, uma triste mudança teve lugar nas igrejas. Quando a verdade é desprezada, o erro é recebido e acariciado. O amor a Deus e a fé em sua palavra esfriaram. As igrejas agravaram o Espírito do Senhor, e este tem sido em grande medida retirado delas. Tempo de tardança. Quando o ano de 1843 passou inteiramente sem ter sido marcado pelo advento de Jesus, os que pela fé haviam aguardado seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em dúvidas e perplexidade. Não obstante seu desapontamento, muitos continuaram a investigar as Escrituras, examinando de novo as provas de sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obterem mais luz.
O testemunho da Bíblia em apoio de sua posição parecia claro e conclusivo. Sinais que não poderiam ser mal compreendidos apontavam para a vinda de Cristo como estando próxima. Os crentes não podiam explicar seu desapontamento, porém, sentiam-se seguros de que Deus os havia guiado na experiência pela qual passaram. Sua fé foi grandemente fortalecida pela aplicação direta e poderosa das passagens que se referiam a um tempo de tardança. Já em 1842, o Espírito de Deus comoveu a Carlos Fitch a preparar um mapa profético, o que foi geralmente considerado pelos adventistas como cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque. Escreve visão, grava sobre tábuas. Ninguém, todavia, naquela época notou um tempo de tardança, que é apresentado na mesma profecia. Depois do desapontamento, o significado pleno dessa passagem tornou-se evidente. Assim falara o profeta. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque capítulo 2, versos 2 e 3. Os que esperavam se regozijaram, crendo que aquele que conhece o fim desde o princípio havia olhado através dos séculos e, prevendo-lhes o desapontamento, lhes dera palavras de ânimo e esperança. Não fossem essas porções da Escritura, mostrando que eles estavam no caminho certo, sua fé teria falhado naquela hora de prova. Na parábola das 10 virgens de São Mateus, capítulo 25, a experiência dos adventistas é ilustrada com os incidentes de um casamento oriental. Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O movimento que se espalhou sobre a proclamação da primeira mensagem correspondeu à saída das virgens, enquanto a passagem do tempo de expectação e desapontamento e a demora são representados pela tardança do noivo. Depois que o tempo definido passara, os verdadeiros crentes ainda estavam unidos na crença de que o fim de todas as coisas estava às portas. Mas logo tornou-se evidente que eles estavam perdendo, em alguma medida, seu zelo e devoção, e caindo no estado denotado na parábola pelo adormecimento das virgens durante o tempo de tardança. Por esse tempo começou a aparecer o fanatismo. Alguns que haviam professado ser zelosos crentes na mensagem rejeitaram a palavra de Deus como o único guia infalível e, pretendendo ser guiados pelo Espírito, entregaram-se ao governo de seus próprios sentimentos, impressões e imaginações. Alguns houve que manifestaram um zelo cego e fanático, denunciando a todos os que não lhes sancionavam proceder. Suas ideias e atos fanáticos não encontraram simpatia da grande corporação de adventistas. Serviram, no entanto, para acarretar o opróbrio à causa da verdade. A pregação da primeira mensagem, em 1843, e do clamor da meia-noite, em 1844, tendia diretamente a reprimir o fanatismo e a dissensão. Os que participaram desses solenes movimentos estavam em harmonia. Seus corações estavam cheios de amor uns para com os outros e para com Jesus, a quem logo esperavam contemplar. Uma só fé, uma só bendita esperança, ergueu-os acima do controle de qualquer influência humana e provou ser um escudo contra os assaltos de Satanás. História da Redenção, capítulo 52. O clamor da meia-noite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. São Mateus, capítulo 25, versos 5 a 7. No verão de 1844, os adventistas descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos e chegaram a uma posição correta. Os 2.300 dias de Daniel 8,14, que, conforme todos criam, se estenderiam até o segundo advento de Cristo, imaginava-se que terminariam na primavera de 1844. Contudo, vendo agora que esse período
estender-se-ia ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas se fixou nesse ponto, como o tempo do aparecimento do Senhor. A proclamação desta mensagem referente a tempo foi outro passo no cumprimento da parábola das bodas, cuja aplicação à experiência dos adventistas já tinha sido claramente observada. Como na parábola, o clamor soou à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo. Assim, no cumprimento, a meio caminho entre a primavera de 1844, quando se supôs de início os 2.300 dias terminariam, e o outono de 1844, tempo em que mais tarde se verificou que eles realmente deviam terminar, ergueu-se o clamor nas próprias palavras da Escritura. Eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Uma vez mais os crentes encontraram sua posição, e a esperança e coragem animaram-lhe o coração. A obra estava livre dos extremos que sempre se manifestam quando há excitamento humano sem influência moderadora da palavra e do Espírito de Deus. Isto se assemelha no caráter àqueles períodos de humilhação e retorno ao Senhor que no antigo Israel se seguiam as mensagens de advertência por parte de seus servos. Teve as características que diferenciam a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca arrebatadora alegria, porém mais profundo exame do coração, confissão de pecado e o abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era a grave preocupação do espírito, em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus, sem reservas. O clamor da meia-noite não era tanto levado por argumentos, se bem que a prova das Escrituras fosse clara e concludente. Ia com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se congregara a fim de solenizar a festa, foi em tropel ao Monte das Oliveiras, e unindo-se à multidão que acompanhavam a Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento, e ajudaram a volumar a aclamação. Bendito o que vem em nome do Senhor. São Mateus capítulo 21, verso 9. De modo semelhante, os incrédulos, que se congregavam nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem. Eis o noivo. Naquele tempo, houve fé que atraía a resposta à oração, fé que se fixava na recompensa. Como aguaceiro sobre a terra sedenta, o Espírito de graça descia sobre os que ardorosamente o buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com o seu Redentor sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder eternecedor e subjugante do Espírito Santo sensibilizou-lhes o coração, enquanto onda após onda da glória de Deus se derramava sobre os crentes fiéis. Cuidadosa e solenemente os que recebiam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Sentiam como primeiro dever, cada manhã, obter a certeza de estar aceitos por Deus. Seus corações estavam intimamente unidos, e eles oravam muito com os outros e uns pelos outros. A miúde se reuniam em lugares isolados para ter comunhão com Deus, e dos campos e bosques, vozes de intercessão ascendiam ao céu. A certeza da aprovação do Salvador era-lhes mais necessária do que o alimento diário, e se alguma nuvem lhes toldava o espírito, não descansavam, enquanto a mesma não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que era o amado de sua alma. Desapontados, mas não abandonados. Mas, de novo, estavam destinados ao desapontamento. O tempo de expectação passou, e o Salvador não apareceu. Com inabalável confiança, tinham aguardado sua vinda, e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria, quando, indo ao túmulo do Salvador e encontrando-o vazio, exclamou em pranto: "Por que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram?"
São João, capítulo 20, verso 13. Um sentimento de temor, o receio de que a mensagem pudesse ser verdadeira, servira por algum tempo de restrição ao mundo incrédulo. Passado que foi o tempo, esse sentimento não desapareceu de pronto. A princípio, não ousaram exultar sobre os que foram desapontados. Mas, como sinais nenhuns da ira de Deus se vissem, perderam os temores e ressentaram a exprobação e o ridículo. Numerosa classe que tinha professado crer na próxima vinda do Senhor renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar a fugir do mundo. Como outrora Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam baseado sua fé nas opiniões de outrem, e não na palavra de Deus, achavam-se agora novamente prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para as suas fileiras os fracos e os covardes, e todos estes se uniram para declarar que não mais havia motivos de receios ou expectação. O tempo havia passado, o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo, desfrutando sua presença como nunca dantes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo e esperado serem logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais. Tinham, em grande parte, se afastado da multidão incrédula. Com intenso desejo, haviam orado. Vem, Senhor Jesus, e vem presto. Mas ele não viera. E agora, assumir de novo o fardo pesado dos cuidados e perplexidades da vida, suportar as exprobrações e zombarias de um mundo escarnecedor, era, em verdade, uma terrível prova de fé e paciência. Todavia, este desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus cavalgou triunfalmente para Jerusalém, seus seguidores queriam estar ele prestes a ascender ao trono de Davi e liberar Israel dos seus opressores. Cheios de esperança e gozo antecipado, competiam uns com os outros em prestar honras a seu rei. Muitos lhe estendiam no caminho seus próprios mantos, à guisa de tapetes, ou, à sua passagem, cobriu o solo com viçosos ramos de palmeira. Uniam-se com entusiástica alegria, na aclamação festiva. Hosana ao filho de Davi! Quando os fariseus, perturbados e enraivecidos por esta manifestação de júbilo, quiseram que Jesus repreendessem os discípulos, ele replicou: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. São Lucas capítulo 19, verso 40. A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam executando o propósito de Deus. Entretanto, amargo desapontamento os aguardava. Apenas decorridos alguns dias tiveram de testemunhar a morte atroz do Salvador e depô-lo na sepultura. As expectativas que nutriam não se haviam realizado em um único particular, e suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 3. De igual maneira, esta profecia se cumpriu na primeira e na segunda mensagens angélicas. Elas foram dadas no seu tempo exato e cumpriram a obra para a qual foram por Deus designadas. O mundo estivera a olhar na expectativa de que, se o tempo passasse e Cristo não aparecesse, todo o sistema do adventismo seria abandonado. Mas, enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, alguns houve que permaneceram firmes. Não podiam identificar erro algum em sua contagem dos períodos proféticos. Os mais hábeis de seus oponentes não conseguiram subverter-lhes a posição. Verdade é que houve erro quanto aos eventos esperados, mas mesmo isto não podia abalar-lhes a fé na palavra de Deus. Deus não abandonou seu povo. Seu espírito ainda permaneceu com os que não negaram temerariamente a luz que tinham recebido, nem acusaram o movimento adventista. O apóstolo Paulo, olhando através dos séculos, escreveu palavras de animação e advertência para os provados e expectantes nessa crise. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança.
ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Sua única maneira segura de proceder era reter a luz que já haviam recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a investigar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente, a fim de receber mais luz.